Uma boa noite a todos. Dá para ouvir bem? Então, o pessoal está ouvindo bem? Então, vamos iniciar o nosso tema de hoje, que é como trabalhar a questão ou aceitar a perda de entes queridos. Como a gente fazer para encarar uma situação tão difícil que é a perda de pessoas amadas. E eu vou iniciar lendo um trecho do Evangelho, capítulo 25, ajudai-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é bem claro quando ele nos diz que não estamos sozinhos. Se a gente souber pedir, se a gente necessitar daquilo, tiver merecimento, iremos receber. Então, a primeira questão é como enfrentar essa situação com resignação. Porque nós só vamos enfrentar bem uma situação na nossa vida, uma dificuldade, sendo ela qual seja, com resignação. E resignação não é aceitar calado, é aceitar enfrentando a situação, indo em frente, seguindo o caminho. Mas daí muitos vão dizer, mas é fácil falar. Um pai ou uma mãe que perde um filho, o tamanho da dor que é isso. Como enfrentar uma coisa tão dolorida, tão difícil, tendo resignação, sem se revoltar, sem ir contra Deus? Uma das coisas que temos que ter bem claro é que, mesmo sendo espíritas, tendo conhecimento das razões e das causas e os porquês, a dor não vai desaparecer. A dor vai existir. Mas nós temos que aprender a lidar com essa dor sem revolta. E como amenizar essa dor? Como aprender a lidar com essa dor? Jesus no Evangelho é claro: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Kardec também nos fala isso, de uma outra maneira, dizendo: amai-vos e instruí-vos. Então, o que a gente precisa para pelo menos amenizar essa dor? Em primeiro lugar, ter conhecimento. E é isso que a gente vai tentar, um pouquinho na noite de hoje, passar um pouco de conhecimento a respeito desse tema. A primeira questão é: a morte existe? Por que esse sofrimento muitas vezes é tão grandioso quando a gente perde um ente querido? Porque a gente não acredita na vida após a morte. A gente acha que perdeu esse ser para sempre, que não vai mais vê-lo, que não vai mais reencontrá-lo.
Então essa realmente é uma dor muito grande, se a gente encarar as coisas dessa maneira. Mas aí entra a doutrina espírita, e ela vai nos dizer o quê? Que a morte não existe. Que esse ser que partiu antes de nós, ele habita em algum lugar. Mesmo que a gente não saiba onde, mesmo que a gente não o veja, mas a gente pode aprender a se comunicar com ele. E vamos trabalhar esse ponto também. Uma das questões importantes é: acreditamos em Deus? Se a resposta for sim, nós temos que saber que Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é soberanamente justo e bom, tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. E é uma causa justa, porque senão Deus não seria justo e bom. Então, uma grande dificuldade que temos de aceitar as perdas de entes queridos, e não só isso, mas todos os nossos problemas, é o orgulho. Os filhos que nós temos não são nossos. Eles são espíritos confiados a nós para que nós ajudamos a evoluir, para que eles possam se melhorar. O marido e a esposa não são nossos. Eles são pessoas colocadas no nosso caminho para que nós ajudamos a eles evoluir e eles nos ajudem a evoluir. Os nossos pais não são nossos, são espíritos que fazem parte da nossa caminhada. Então, o primeiro conceito que nós temos que mudar é que os nossos entes queridos não são nossos, eles são espíritos de Deus. Deus os criou. Eles apenas estão convivendo com a gente nesta encarnação. Talvez não só nessa, já conviverem muitas outras e ainda vou conviver muitas outras mais. Mas eles não são nossos. E às vezes a dificuldade de lidar com essa dor e de aceitar a situação é por essa questão. Porque nós achamos que temos o poder de controlar as situações e as coisas e as pessoas. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que esse amor que a gente tem pelos nossos entes queridos, que muitas vezes é tão forte e que torna essa dor tão grande, a gente sente, a gente sabe que ele existe, a gente não vê o amor, mas sente. E se esse amor que é tão forte, tão poderoso, por nós ainda que somos espíritos imperfeitos, pessoas falhas que cometem tantos erros, como diz o Evangelho, imaginemos o amor de Deus por todas as suas criaturas. Então, como um Deus que ama tanto e é soberanamente justo e bom, colocaria pais e filhos para conviver, quando muito, durante 50 anos numa encarnação? E muitas vezes apenas 10 anos, apenas 15 anos. Mas que tipo de Deus é esse que coloca duas pessoas durante 15 anos junto, que aprendem a se amar, a se gostar tanto, tem uma relação tão forte, e de repente ele acaba com essa relação para todo sempre? Ele não seria Deus, ou não seria justo e bom. Então a primeira questão que a gente tem que pensar é que não pode acabar aqui. Essa relação não pode ser tão curta. Esse sentimento tão forte, tão poderoso que é o amor, vai com certeza nos unir em algum momento de novo. Uma questão muito forte, principalmente quando é um luto recente e que as pessoas não têm conhecimento do mundo espiritual e da vida após a morte. E eu vivi isso dentro da minha casa muito, porque quando meu pai desencarnou eu tinha 5 anos e a minha mãe durante 3 anos maldisse Deus por todas as palavras possíveis e não aceitou a morte do meu pai, o desencarne dele. Por que aconteceu? Por que tinha que ser com meu filho, com meu marido? A minha mãe se perguntava por que o meu casamento era tão bom e eu perdi o meu marido.
e outros casamentos tão ruins que às vezes terminam ou que vivem uma vida de briga, de discussões, e nenhum dos dois desencarna. Esse porquê daria uma palestra só para falar dele, mas nós vamos dar algumas pinceladas para que nós possamos entender esse porquê. A primeira delas é que todos nós, quando reencarnamos, temos uma gasolina, o fluido vital, mas que eu gosto de chamar de gasolina para que se entenda fácil. Eu, por exemplo, reencarnei para viver quantos anos? Vamos dizer que a minha programação seja de 50 anos. A minha gasolina é para 50 anos. Quando a gasolina acabar, eu vou desencarnar. Então, por que eu desencarnei aos 50 anos? Porque a minha gasolina acabou, a minha missão dessa encarnação acabou. Então, esse é um dos primeiras respostas dos porquês. Mas aí vem a questão, por que crianças desencarnam? Por que jovens desencarnam? O meu avô viveu até os 94 anos. E é tão verdadeiro essa questão da gasolina, que a minha tia é médium vidente, ela vê os espíritos, e com 2 dias do desencarne dele, ele estava lá dentro da casa dela, ela viu ele lá, mas ele viveu até os 94 anos, a gasolina dele acabou. Esse desencarne, esse desenlace foi muito fácil, foi muito rápido. Mas sempre é assim? Não. Emmanuel nos diz, mentor de Chico Xavier, que 2/3 da população desencarna antes da hora. E por que nós estamos desencarnando antes da hora? Eu vim programado, como eu disse, aos 50. Bom, mas eu comecei a fumar aos 12, aos 30 me deu um câncer de pulmão. Ah, mas Deus quis assim? Não. A minha programação era para viver até os 50. Mas eu provoquei com meu livre-arbítrio a morte antes do tempo. E a morte por acidente? Bom, sou representante comercial, todos os dias pego a BR-470. Mas se todos os dias eu pegar a BR e dirigir que nem um maluco, correndo muito acima do limite de velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas, e eu desencarnar de um acidente, era a minha hora? Tinha acabado a minha gasolina? Não. O meu livre-arbítrio provocou. Então a gente tem esse ditado, que é muito popular, de dizer, mas o fulano de tal morreu porque era hora, ou o fulano de tal não morreu porque não era hora. Nem sempre é verdade. Às vezes era realmente, a gasolina acabou, mas às vezes o nosso livre-arbítrio levou a acontecer isso. Nós temos que ter essa consciência da questão da reencarnação, porque só ela vai nos dar a resignação e vai amenizar essa dor e vai explicar os porquês. Por que eu tive um filho e desencarnou aos 5 anos? Por que ele teve um câncer aos 5 anos e desencarnou? Porque nós não vivemos a primeira vida agora, nós somos espíritos milenares. E ele trouxe determinados aspectos do perispírito dele que fez ele desenvolver o câncer aos 5 anos. A gasolina dele veio para 5 anos. Por que tantas pessoas se curam do câncer e conseguem continuar suas vidas normalmente? Porque a gasolina delas não acabou. Porque a doença veio para mostrar alguma coisa para elas que elas precisavam melhorar. Elas vieram com essa característica do perispírito que precisava ser eliminada, mas não era o fim da gasolina. Mas será que isso tudo, essa questão do porquê da morte, e eu lembro um caso que aconteceu alguns anos atrás aqui na região de 3 crianças que acabaram desencarnando eletrocutadas, 3 irmãos, né? Será que é importante a gente dizer para essa mãe ou para esse pai no momento desse o porquê que os filhos dele desencarnaram daquela maneira? Não,
Com certeza não. A mensagem mais importante que nós temos que saber e levar às pessoas que estão em sofrimento pela perda de entes queridos é: os seus familiares estão vivos. A morte não existe. Esta é a mensagem mais importante. Uma questão que as pessoas sempre me perguntam é: mas eu vou reencontrar o meu ente querido? Vai reencontrar. Quando? Não sabemos. Mas ou no mundo espiritual ou numa nova encarnação, o caminho de vocês vai se cruzar de novo. Poxa, mas eu preciso desencarnar para poder reencontrar essa pessoa? Não. Nós podemos aprender a trabalhar o nosso pensamento e a nossa energia para que nós começamos a nos comunicar através desse sentimento maravilhoso que é o amor com essas pessoas que partiram. Chico Xavier nos ensina uma coisa muito importante, que quando tivermos muitas saudades de um ente querido e ele gostava de alguma coisa daqui da terra, gostava de flores, por exemplo, que seguremos um vaso de flor em nossas mãos e mentalizamos esse familiar que no mundo espiritual ele vai receber esse vaso de flor. Esta é a maneira de comunicarmos. Nós precisamos entender que encarnado e desencarnado, de que vivo e de morto, é só uma faixa de vibração. A maioria de nós não consegue enxergar os espíritos, mas muitos conseguem, porque vieram com essa capacidade de enxergar essa vibração diferente. O mundo chamado dos espíritos, na nossa condição de encarnados, é muito parecido com o nosso, na nossa condição mediana de evolução. Ninguém vai morrer aqui e vai para o céu. Nós vamos habitar regiões com características muito parecidas com o que nós temos aqui. Então, às vezes a gente imagina que eles estão tão longe. Não estão longe. Eles podem estar ao nosso lado. Vou exemplificar com uma situação que eu vivi. No ano passado, final de novembro, a minha esposa estava grávida e a gente foi para a maternidade para ter bebê. Eu não sou médico de visão, mas aprendi a entender as sensações que eu tenho. E chegando na maternidade, eu sentei lá para fazer o cadastro, preencher as coisas para dar entrada. E a minha esposa estava sentada ao lado e eu disse a ela: tem 2 pessoas paradas ao nosso lado. E ela disse: não tem ninguém. Eu disse: eu tenho certeza que existe 2 espíritos aqui parados ao nosso lado. E eu nunca tinha sentido uma coisa tão forte na minha vida. Quando ela deu entrada na maternidade, ela entrou lá para a sala para se preparar para o parto, eu sentei na sala de espera, na frente de um sofá. E o meu pai estava ali naquele momento. Eu nunca me emocionei tanto sozinho na minha vida como naquele momento, porque eu tive a certeza absoluta que ele estava ali. Quem me viu ali no corredor achou que eu era maluco, porque eu comecei a chorar sozinho, porque eu tive a certeza que ele estava ali. Eu senti a presença dele. Então os nossos entes queridos, nossos familiares não estão longe, eles estão muito perto, muito mais até do que a gente imagina muitas vezes. O que nós podemos fazer para ajudar os nossos familiares desencarnados? Porque ajudando eles, nós vamos estar nos ajudando. A primeira questão e a mais importante é a oração. Porque a oração é a chave que abre a porta da sintonia com o mundo espiritual. É ali que nós vamos nos sintonizar com as energias positivas, com os anjos guardiões e com certeza com os nossos familiares desencarnados.
Só que para que essa sintonia aconteça, nós precisamos que ele seja uma sintonia saudável, que o nosso familiar tenha consciência que já desencarnou. Porque nos trabalhos mediúnicos, a grande maioria dos espíritos que se manifestam ainda não sabem que morreram, porque não acreditavam na vida após a morte, não tinham esse conhecimento. Desencarnou, chega no mundo espiritual, está vivo, o coração bate, o pulmão respira, ele se sente vivo. Como ele não acreditava em vida após a morte, ele acha que está no corpo físico ainda. E daí essa relação de amor, de cumplicidade, em vez de ser boa, vai ser ruim. Porque esse nosso familiar desencarnado, se ele não tiver a consciência que já partiu para o plano espiritual, ele vai lá para dentro da nossa casa. E não numa condição de protetor, mas numa condição ainda de doente, de necessitado. Aí um familiar nosso que desencarna de um ataque cardíaco, vai estar dentro da nossa casa sentindo as dores ainda do ataque cardíaco e vai começar a passar essa dor para quem ele tiver sintonizado dentro da casa. Então, nessas orações, nós precisamos passar mensagens boas a eles, de aceitação da situação. Saudade, sim, mas revolta, não. Passar sentimentos que eles continuem o caminho dele, que nós vamos nos reencontrar novamente. Precisamos pensar de uma maneira diferente, para que eles entendam que nós aceitamos essa condição também. Para que, pensando bem, nós vibremos numa sintonia diferente. E daí nós vamos conseguir sentir essas sensações. Por que no dia que a minha mulher foi ter bebê, eu senti coisas que eu não senti nenhum outro dia? Porque a minha emoção era diferente. Eu ia ter o meu primeiro filho, eu fiz uma oração poderosa de manhã antes de sair de casa, e eu consegui me sintonizar com o mundo espiritual. É só nessas situações que nós vamos fazer isso? Não, depende de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Precisamos começar a entender os sinais do mundo espiritual, precisamos ter essa sensibilidade. Às vezes a gente vai em um determinado local que a gente não simpatia com aquela pessoa e a gente sai com uma sensação ruim, com uma impressão ruim. Mas às vezes nem foi só aquela pessoa, mas muitas vezes os companheiros espirituais que estavam naquele local. E a nossa sensibilidade percebeu aquela energia negativa que estava lá. Então não é difícil a gente começar essa ligação. Quem quiser ter uma aula prática de como se sintonizar no mundo espiritual, vai lá no YouTube e procura um vídeo do Divaldo Franco falando como se sintonizar com o nosso anjo da guarda. É bem simples e muito interessante. Uma coisa muito importante, nunca pedir ajuda aos nossos entes queridos. Nós não sabemos a condição que ele se encontra no mundo espiritual. Cada um chega ao mundo espiritual de uma maneira diferente. Não só a morte diferente, de acidente, de suicídio ou de doença, mas chega também com uma bagagem diferente no mundo espiritual. Muitos, como eu falei, chegam ao mundo espiritual sem saber que desencarnaram. Outros chegam ao mundo espiritual sabendo da desencarnação, mas moralmente falidos. Então não vamos pedir ajuda aos nossos familiares, porque vamos imaginar a situação ao contrário. Nós fomos para o mundo espiritual. E você vê lá dentro da sua casa o seu marido que você tanto amava, ou sua esposa que você tanto amava, em desespero, pedindo por favor para que ajudassem em alguma situação difícil que o filho está enfrentando na vida. E você lá no mundo espiritual, às vezes ainda convalescente, se trabalhando para aceitar essa situação nova.
e começa a receber aquelas energias negativas de desespero da ex-mulher ou do ex-marido encarnado, pedindo socorro ao filho que você tanto ama também, mas você nem está em condições de se ajudar, quem dera de ajudar o seu filho. Os nossos entes queridos não desencarnam anjos, eles são as mesmas pessoas que saíram daqui. Claro que eles vão ter oportunidade de se melhorar, de estudar, de se aperfeiçoar no mundo espiritual, mas não devemos pedir ajuda para eles, nós não sabemos em que condições eles estão. Ao contrário, a nossa obrigação é mandar ajuda para eles. Os livros psicografados, a literatura espírita, nos traz vários casos relatando a energia positiva de que muitas vezes espíritos desencarnados recentemente, convalescentes ainda no mundo espiritual, recebem dos seus familiares. O quanto é importante as orações que chegam até eles no mundo espiritual. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, lá relata um caso bem simples, de que o André Luiz foi até um dos centros de estudo para ele poder rever ou ver as orações que tinham sido feitas a ele. E ele foi lá e só uma paciente que ele atendia de mau gosto ainda tinha feito uma oração para ele. Então vamos imaginar no lugar dele, que decepção que ele teve, porque nem os filhos, nem a mulher, nem os familiares fez orações para ele. E provavelmente não é que não o amavam, mas não tinham conhecimento. Como eu disse antes, o conhecimento vai nos libertar. Então nós precisamos saber disso, precisamos colocar isso em prática. O dia que chegar a nossa vez de ir ao mundo espiritual, nós vamos entender tudo isso. Mas o quanto é importante a gente mandar essas energias positivas aos nossos familiares. Aproveitando esse tema de hoje, eu quero fazer aqui um apelo que eu tenho feito em todas as vezes que tenho oportunidade de conversar com vocês aqui em outras casas espíritas, sobre o suicídio. A nossa região tem média no ano de 2016 de quase um suicídio por semana, só a nossa região do Alto Vale. A situação é gravíssima, não é só na nossa região, é no Brasil e no mundo, mas a nossa região está com a média ainda mais alta do que os suicídios no mundo. E o suicídio é o pior crime que alguém possa cometer, porque quando a gente tira a vida, a nossa gasolina não acabou. Normalmente o nosso motor estava acelerando a toda, e de repente a gente tirou a vida. A gente foi lá e trancou esse motor, ele não parou por falta de gasolina. E daí vamos ter problemas, porque nós vamos ter que de alguma maneira nos livrar dessa gasolina. Então quem tem familiares em dificuldades, em depressão, que a gente sabe que hoje é uma coisa, é o mal do século XXI, né? Pessoas, amigos, né? Tentem trazer essas pessoas para a casa espírita. Se não dá na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, se não dá para levar num templo, traga o nome dessa pessoa para a casa espírita, coloque aqui nos trabalhinhos, né, na consulta, para que essa pessoa possa ser assistida espiritualmente. Porque, meus irmãos, dentro da doutrina a gente sabe que um suicídio sem obsessão praticamente é impossível. Uma pessoa que chega a cometer um ato desse, ela está com uma energia carregada de espíritos obsessores muito fortes em cima dela. Então ela precisa da ajuda espiritual, urgente. Porque quem comete um ato desse não compromete só essa encarnação, vai comprometer 2, 3, 4. E às vezes a gente não tem paciência para enfrentar dificuldades dessa.
Imagine nos comprometendo para as próximas com coisas muito mais difíceis do que estamos vivendo hoje. Tem um caso que eu sempre gosto de citar de uma jovem nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que ela tinha um câncer terminal e ela lutou na justiça até que ela conseguiu a eutanásia. Ela se suicidou. Ela não enfrentou o karma dela, a vibração dela do câncer, e ainda se matou. Então, nas próximas reencarnações, além da dificuldade do câncer, porque ela vai ter que enfrentar, porque ela fugiu desse compromisso que ela tinha, ela ainda vai vir com uma série de dificuldades pelo suicídio. Então eu faço um apelo que quem tiver conhecimento, leve essa mensagem adiante. Se a pessoa não puder vir, mas traga o nome dela à casa, já vai ser muito importante. E às vezes a coisa mais importante que essa pessoa precisa é só de alguém para ouvir. Então às vezes a gente só perdendo um pouquinho do nosso tempo para ouvir essa pessoa já vai ser o suficiente para tirar ela dessa onda negativa de vibração. E para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês que muitos dos espíritos guardiões de vocês hoje estão felizes. Estão felizes não por causa do nosso bate-papo, mas eles estão felizes porque muitos de nós estávamos durante a última semana em vibrações negativas, em pensamentos negativos, e eles estavam tentando de todas as maneiras colocar pensamentos bons na nossa cabeça, passar energias positivas para a gente. Mas naquele ciclo que a gente estava, a gente não conseguia absorver, a gente não conseguia se sintonizar. E quando a gente veio hoje aqui para a Casa Espírita, nesses 40 minutos que estamos aqui reunidos, eles vão conseguir colocar essa energia. Eles vão conseguir quebrar essa onda negativa que estava. Então vamos sair daqui hoje buscando a continuidade dessa sintonia e lembrar sempre o quanto é importante virmos à Casa Espírita. Não importa que dia da semana ou em que atividade, mas precisamos vir. E a última mensagem que eu quero passar, são duas na verdade. Uma é comentando mais uma vez do meu avô. Eu tinha uma ligação muito forte com ele, principalmente nos últimos 2 anos de vida dele aqui na Terra. E eu sabia que ele estava prestes a desencarnar, porque ele já não andava mais, o corpo dele estava bem debilitado. E eu estava muito triste no dia do velório dele. E durante a madrugada eu sentei ao lado do caixão dele, peguei o Evangelho e fui fazer minha oração. E naquele momento, não sei se o espírito protetor dele ou o meu, me disse o seguinte: não fique triste, porque eu sabia que a coisa que o meu avô mais queria era voltar a caminhar, era voltar a andar. Eu já fazia 2 anos que ele não andava mais. E o Espírito me disse: fique alegre, porque o seu avô hoje volta a andar. Então, meus irmãos, tenhamos sempre a certeza da esperança, porque o amor de Deus e de Jesus é infinito. Basta a gente ir em busca desse amor. E finalizando, o Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, ele nos traz uma das psicografias do Chico Xavier, uma das suas obras, os momentos derradeiros do desencarne de Jesus, quando Jesus estava pregado na cruz, com todas aquelas dificuldades que nós conhecemos da história. E nos momentos finais ele já estava enxergando o mundo espiritual, ele já estava mais no mundo espiritual do que aqui. E ele viu que se aproximava uma legião de anjos, tocando sons maravilhosos, porque o mundo espiritual se alegrava. O governador estava retornando à sua casa. E um grupo de anjos consolava a todos aqueles que ali estavam. A Maria, os discípulos, eram os anjos do amor. Alguns outros anjos diziam aos ouvidos de todas aquelas pessoas: tenham fé,
Jesus não está morrendo, apenas o seu corpo de carne está. Eram os anjos da esperança. E alguns deles anotavam tudo o que ocorria. Eram os anjos da justiça, que estavam anotando cada responsabilidade de cada um. E nisso, Jesus vê um anjo que se aproxima dele. E ele faz um sinal com os olhos para que o anjo se aproximasse mais. Então o anjo vem e coloca o seu ouvido bem pertinho da boca do Cristo. E o Cristo disse a ele: vá ao encontro de Judas, pois ele acaba de se suicidar. Era o anjo da misericórdia. Então este Cristo, que no momento do seu desencarno, manda o anjo da misericórdia ir em busca do seu algoz. Esse é o Cristo que está pronto para nos ajudar. Boa noite.